1 Reis 17, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Agora você vai para o verso 20 desse mesmo capítulo, por favor, até o verso 24. Verso 20 a 24 do mesmo capítulo. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Capítulo 18, versos 7 a 15. Verso 7 diz: Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor: eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Amém. Deus abençoe a sua bendita palavra. Pode assentar-se, querido irmão. Quero compartilhar com vocês esta noite sobre o lugar mais seguro do universo. Repita comigo: o lugar mais seguro do universo. De novo. Você não quer estar nesse lugar, né? Se você quer estar no lugar mais seguro do universo, você vai dizer com ênfase isso para não esquecer. O lugar O ministério do profeta Elias é impactante e nos oferece lições muito preciosas. Na carta de Tiago, nós vamos encontrar o escritor nos animando
dizendo que Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou a Deus, e Deus atendeu a sua oração. Tiago 5,17. O que Tiago está dizendo é que nós temos as mesmas oportunidades que Elias. O que foi que eu falei? Que assim como nós, ele era homem falível. Portanto, as nossas falhas, que tanto nos limitam, não devem nos impedir de andarmos com Deus no nível onde experimentemos o poder de uma vida que ora e obtém respostas de Deus. Elias foi um homem que decidiu viver no lugar mais seguro do universo. E que lugar é esse? Esse lugar é o centro da vontade de Deus. Qual é o lugar mais seguro do universo? E é aí que você e eu devemos? É aí que nós devemos? Por quê? Porque é o lugar mais seguro do universo. Essa é a verdade. Nós vamos encontrar com bastante frequência em seu ministério, no ministério de Elias, a seguinte expressão: veio-lhe a palavra do Senhor, e fez Elias segundo a palavra do Senhor. Muitas vezes vamos encontrar essa expressão. Elias estava sempre seguindo a direção de Deus, andando e fazendo segundo os planos de Deus. Então, se ele estava sempre fazendo segundo a vontade de Deus, andando segundo os planos de Deus, ele estava vivendo no centro da vontade de Deus. O Senhor ordenou que ele fosse ao ribeiro de Querite, para ser sustentado por corvos. Ele não discutiu, ele disse: como é que é, Senhor? E para onde? Para um lugar ermo, para um lugar deserto, onde tem um ribeirinho tão pequenininho, e não tem ninguém, lugar isolado, lugar distante. E o que é mesmo? Ser sustentado por corvos? Elias não discutiu, não perguntou como é que era isso, que coisa mais estranha era essa. Não, ele foi e viveu na dependência de Deus. Acabou a água do ribeiro, e novamente nós lemos a expressão: e veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Agora a palavra de Deus vem mais uma vez, e dando uma outra direção. A direção que Deus o enviou agora é para a casa de uma viúva em Sarepta, fora da comunidade de Israel, pertencia a Sidom. E para piorar a situação, era uma viúva pobre, paupérrima, que não tinha nem o que comer, praticamente, nem para ela, nem para o seu filho. Mas mais uma vez, Elias não, mas Deus vai mandar para lá, podia mandar para um lugar melhorzinho, um hotelzinho 3 estrelas já estava bom, mas lá, Senhor, você vai me mandar para lá? Ele não discutiu com Deus, ele simplesmente obedeceu, porque Elias estava vivendo aonde? Aonde ele estava vivendo? No centro da vontade de Deus. E por que a gente sabe disso? Porque ele obedecia a ordem, as orientações e a direção de Deus. Quem obedece a Deus, anda na sua direção, está vivendo no centro da vontade de Deus. Se você está fazendo o que Deus está mandando, você está vivendo no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus nos levará sempre para uma vida de dependência de Deus, irmãos. Ouviu isso? Viver no centro da vontade de Deus sempre nos levará a viver uma vida de dependência de Deus, onde o lógico de Deus é ilógico para nós. Porém, o destaque que eu quero dar esta noite, de forma bem objetiva, é que no centro da vontade de Deus há pelo menos 3 coisas que acontecem. 3 coisas acontecem no centro da vontade de Deus. E eu quero que você saiba disso nessa noite, para você não se equivocar e ter clareza nisso que a palavra de Deus nos ensina. Quais são essas 3 coisas que acontecem no centro da vontade de Deus? A primeira delas é que no centro da vontade de Deus vivenciamos experiências de dor. Que estranho, né, pastor? Vamos repetir? Vamos lá? No centro da vontade de Deus
vivenciamos experiências de dor. Mas tem dor e sofrimento no centro da vontade de Deus? Tem dor e sofrimento no centro da vontade de Deus. Aliás, muitas vezes as pessoas se equivocam e dizem: mas isso não pode ser a vontade de Deus, porque eu estou sofrendo. Eu não poderia passar por isso, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Como isso? E aí nós aprendemos que no centro da vontade de Deus, nós vivenciamos experiências de dor. Na casa da viúva ia tudo muito bem. Os dias iam passando, a farinha e o azeite se multiplicando, até que num determinado dia, morre o filho da viúva. E agora? Logo a mulher associa a morte do filho aos seus pecados e, claro, a presença do profeta em sua casa lhe avivou a condição de pecadora diante de um Deus santo e poderoso, que estava operando um milagre em sua casa a cada dia. Todos os dias acontecia um milagre na casa da viúva, porque todos os dias o azeite e a farinha eram multiplicados. Mas mesmo em meio a um milagre, acontece uma tragédia, uma coisa triste. A morte é uma coisa muito triste, concordam comigo? Sim ou não? De repente parecia que havia chegado a bonança para a casa daquela mulher, mas de repente tudo fica escuro de novo, tudo fica difícil de novo. Ela que ia morrer com seu filho de fome, de inanição, agora vê um milagre sendo operado a cada dia. Mas de repente o filho morre e ela diz: olha, profeta, a culpa é tua, que veio aqui para avivar, para me fazer lembrar dos meus pecados, que eu sou pecadora, e por conta disso, olha aí, morreu meu filho. Elias assume para si a responsabilidade da dor. E o que ele faz? Ele vai conversar com Deus. No verso 20, ele clama ao Senhor e chama a responsabilidade para si. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor me trouxe a esta casa para trazer morte? Foi isso que o Senhor fez? E aí, irmãos, eu abro um parênteses para dizer uma coisa muito importante. É interessante que nosso ministério como povo de Deus é primeiramente de morte, pois nós anunciamos que todo aquele que quer viver precisa primeiro morrer. Não há vida sem primeiro haver morte. Então primeiro a gente anuncia que o pecador precisa fazer o quê? Morrer. Para quê? Para poder ressuscitar. Aliás, o batismo inclusive é símbolo disso, de morte e ressurreição. No batismo nós temos o simbolismo claro de alguém que morre, é enterrado e é ressuscitado novamente. Fechando o parêntese, eu quero dizer para você que o que nós aprendemos aqui, aprendemos que no centro da vontade de Deus viveremos experiências de dor. Ah, mas não tem dor no centro da vontade de Deus? Tem. No centro da vontade de Deus nós viveremos experiências de interrogações. Por quê? Qual a razão? No centro da vontade de Deus teremos experiências de choro. Vamos chorar também. Porém ainda continuará sendo sempre o melhor lugar do mundo para se continuar a estar. É uma sexta-feira. A natureza está de luto. Há trevas na terra. E num monte chamado Gólgota, Calvário, Caveira, 3 cruzes estão erigidas. No meio delas está o homem mais perfeito que pisou nesta terra. Está ali o Filho de Deus. Naquela cruz de braços estendidos, mãos e pés cravejados, o lado rasgado, a fronte sangrando e perdendo muito sangue, com as costas dilaceradas. Ali naquela cruz, do meio, onde está o Filho de Deus, ali naquele lugar, Jesus está no centro da vontade do Pai.
E que lugar difícil. É lugar de dor, é lugar de sacrifício, mas é ali que está o Filho de Deus, no centro da vontade do Pai. O centro da vontade de Deus não nos poupa da cruz, do sofrimento, da renúncia, do choro, das perdas, que tem um propósito. Deus tem sempre um propósito. Quando Ele nos faz sofrer de alguma maneira, é porque Ele tem uma lição preciosa a nos ensinar. Essa semana ainda ouvi uma mensagem de um pregador, foi me enviada e eu fui ouvi-la e ouvi, né, quando Deus faz, quando o rei faz os seus súditos sangrarem, né? Achei interessante, mostrando que Deus fez o seu povo sofrer em determinado momento, porque estava lhes ensinando algumas coisas muito preciosas que precisavam aprender. Irmãos, existem lições e sem o sofrimento a gente não aprende. Eu gostaria que você dissesse isso para o seu irmão, para ele guardar no coração. Existem lições e sem o sofrimento a gente não aprende. Não é poucas vezes que eu já ouvi alguém dizendo assim: eu sofri para aprender, penei, mas agora aprendi. Eu não sei se já ouvi alguém dizer isso, mas essa expressão eu já ouvi muitas pessoas dizendo: sofri para aprender. Olha, deu o que fazer, mas eu aprendi. Naquela cruz, embora morrendo, naquela sexta-feira fatídica, Jesus estava no centro da vontade de Deus. Para os olhos destreinados da carne, aquilo foi um fracasso. Morreu, acabou. Os discípulos que olhavam de longe, pronto, o sonho morreu, não tem mais esperança. Ele veio para ser o Messias e agora morre, acabou tudo. E eles vão para casa desiludidos, desesperados e fracassados, e dizendo: acabou tudo. Porque os olhos destreinados da carne não conseguem enxergar aquilo como centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por situações que nos fazem sofrer e não conseguimos entender que se você está obedecendo ao Senhor, você está no centro da vontade dele. Agora, sofrer por desobediência é outra coisa. Espera aí, deixa eu abrir um parênteses aqui também. Tem gente batendo cabeça e sofrendo por desobediência. Não confunda. Se você está obedecendo ao Senhor e está sofrendo, não se questione: será? Se você está fazendo o que Deus mandou, exatamente do jeito dele, e se você está obedecendo a Ele e sofrendo mesmo assim, saiba que você está no centro da vontade dele, porque aí é lugar de sofrer também. E naquela casa daquela viúva, onde o Elias foi, não por vontade própria, mas porque Deus o mandou, lá chega a morte, lá chega o choro. Mas Elias não está no centro da vontade de Deus, está. Mas isso mostra que o centro da vontade de Deus é lugar também onde nós vivenciamos experiências de dor. E há sempre algo a aprender com isso. Mas uma segunda verdade importante que aprendemos sobre o estar no centro da vontade de Deus. O que é? Também no centro da vontade de Deus, nós vivenciamos experiências de alegria. Aleluia! No centro da vontade de Deus, nós experimentamos, vivenciamos experiências de alegria. 1 Reis 17, 20 a 24. Elias sabia a quem recorrer no momento de dor. E isso é maravilhoso, quando você sabe a quem recorrer. Você não sai por aí murmurando, você não sai por aí dizendo: Deus está sendo ruim comigo, eu estou fazendo tudo certinho, e Ele está me puxando a orelha, está me castigando, ou está me fazendo sofrer. Não poderia ser assim. Não se sai murmurando. Quem está no centro da vontade de Deus conversa diretamente com aquele que o colocou naquela situação. E Elias vai falar com Deus. Ele sabia a quem recorrer no momento de dor. E isso é maravilhoso quando se vive na direção de Deus. Elias ora
e a dor, e o choro, e a decepção dá lugar à vida, que consigo traz alegria. Quando vivemos no centro da vontade de Deus, nos tornamos agentes de vida. Podemos declarar e decretar morte, mas morte para o eu, para o mundo, morte para o pecado. E proclamamos a vida, a nova vida, que traz esperança e verdadeira alegria ao coração das pessoas. Quando vivemos no centro da vontade de Deus, nos tornamos agentes de vida. Levamos vida também. E é interessante uma coisa aqui, irmãos. Embora vivendo a multiplicação do alimento diariamente, foi somente depois da ressurreição do filho que a viúva diz para Elias: nisto reconheço que de fato tu é homem de Deus. Ué, não era homem de Deus antes, multiplicando a farinha e o azeite? Ela não disse: ó, você é homem de Deus, hein? Todo dia tem farinha, todo dia tem azeite, está multiplicando. Ela não disse isso. Mas quando o filho é ressuscitado, quando a vida chega, ela disse: é homem de Deus. Por quê? Porque onde tem gente de Deus, vivendo no centro da vontade de Deus, aí há vida. E quando há vida, as pessoas reconhecem que você está vivendo exatamente conectado com aquele que é o autor da vida. Amém? Você consegue entender isso, querido irmão? Deus quer evidenciar a sua presença em nossa vida. Se andarmos no centro da sua vontade, vamos sempre evidenciar a sua vida. Mas vamos voltar novamente lá para o Filho de Deus. O domingo chega e as mulheres tristes prepararam aromas, bálsamos e saem de madrugada ainda escuro para levar aqueles aromas para perfumar corpo de Jesus. E elas vão pensando e vão conversando, diz Marcos: como faremos para remover a pedra do túmulo? Aquela pedra é muito grande, como a gente vai fazer? E quando elas chegam lá, a pedra está removida, e um varão de branco encontra com elas e diz: o que vocês estão procurando aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive e que ressuscitou? Elas ouvem agora uma notícia diferente. Aquele que estava morto ressuscitou. Jesus ressuscita e ele continua no centro da vontade do Pai ao vencer a morte e ao terceiro dia manifestar o seu poder, poder que só ele tem como Deus. Aquelas mulheres voltam radiantes e dizem: ele ressuscitou. No centro da vontade de Deus, a vida é plena e é abundante, porque Ele é o Senhor da vida. Ele venceu a morte e nele a vida. Ao ressuscitar, Jesus está dizendo: a vontade do Pai prevalece sempre. A vontade do Pai, ela pode não ser compreendida, mas ela traz como resultado a verdadeira vida, a vida que impacta de fato a outras pessoas. Deus quer evidenciar a sua presença em nossas vidas. Se andarmos no centro da sua vontade, vamos sempre evidenciar a sua vida. Amém? Diga para quem está do seu lado: e se você andar no centro da vontade de Deus, você será um agente de vida. O centro da vontade de Deus, você será agente de vida. Mas há uma terceira coisa interessante a aprendermos sobre o centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro do universo. No centro da vontade de Deus, nós aprendemos sobre a lógica de Deus. Repita comigo: no centro da vontade de Deus, nós aprendemos sobre a lógica de Deus. No capítulo 18, versos 7 a 15, nós vamos descobrir porque Deus levou Elias para o ribeiro, num lugar ermo, e depois o levou para a casa de uma viúva pobre e estrangeira lá nos confins do mundo. Leia o verso 10 do capítulo 18, por favor. E
nós lemos aí. Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 18, verso 10. Olha o que o Obadias, o mordomo do rei Acabe, ele fala para Elias. Olha o que ele fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Veja só, o Acabe fez um pente fino atrás do Elias, procurando nos lugares que para ele seriam lógicos, onde poderia encontrar o Elias, porque o Elias foi quem orou para que não chovesse, e estava havendo uma seca terrível por 3 anos e meio, e o Acabe estava sufocado. Precisa encontrar o Elias, porque ele tem que pagar por isso, ele vai ter que resolver esse problema que ele criou, e ele vai atrás do Elias, diz o texto aqui, em todas as nações vizinhas, e o Acabe faz com que os reis ali das nações vizinhas, se comprometessem de que realmente não estavam acobertando ou escondendo Elias. Ou seja, a lógica de Acabe era de que Elias tivesse ido buscar a proteção de algum país vizinho, debaixo da proteção de algum monarca. Mas Elias, no centro da vontade de Deus, estava protegido pelo próprio Deus. Deus o escondeu nos lugares onde não se pensaria em procurá-lo. A lógica de Deus foi levar Elias para lugares improváveis, sustentando Elias de forma improvável. Afinal, usar corvos para sustentar o profeta e uma viúva que não tem nem o que comer, realmente era improvável. Na lógica humana isso não bate, mas no centro da vontade de Deus, Elias estava seguro. Ou seja, nós aprendemos que a lógica de Deus é diferente, e sempre será diferente. No centro da vontade de Deus, nós aprendemos que Ele trabalha com uma lógica diferente da nossa, não é igual àquilo que pensamos. Às vezes nós pensamos, nós temos que fazer assim, e Deus vai fazer exatamente algo diferente daquilo. Agora, Jesus ressuscitado, no finalzinho do primeiro dia da semana, entra numa casa onde estão os discípulos escondidos, amedrontados, e ele diz: paz seja convosco. E diz o texto de João, que ele mostra as suas mãos, mostra o seu lado, isso a primeira vez. E ele disse para aqueles discípulos medrosos, olha a lógica, não tinha lógica o que ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Como é que é? Ele entra numa casa onde estão ali 11 homens, estavam 10 porque o Tomé não estava, 10 homens medrosos, e ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E mais, se vocês retiverem pecados, pecados serão retidos. Se vocês liberarem uma palavra de perdão, os pecados serão perdoados. Jesus está dizendo assim: ao proclamar o Evangelho, vocês estão dando a oportunidade das pessoas receberem um perdão. Ao não proclamar o Evangelho, vocês estão retendo o pecado das pessoas, que elas não podem se converter e alcançar o perdão. E Jesus envia aqueles homens cheios de temor e medo, como o Pai havia lhe enviado, envia-os para o mundo. Isso é ilógico. Como enviar? Depois, um pouco, 8 dias depois, ele aparece mais uma vez dentro daquela mesma casa onde estão fechados, e agora o Tomé está com eles. Jesus também dirime as dúvidas de Tomé e de ser crente, Tomé. E logo depois Jesus marca o encontro, o último encontro com eles no Monte das Oliveiras, onde ele vai ao céu. E ali aproximadamente, diz Paulo, 500 pessoas de uma vez só o veem. E ali ele ascende ao céu. Mas antes de ascender aos céus, ele vai dizer para aquele povo que não tinha recurso, que era um povo limitado, e ele vai dizer: vocês vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. E lógico,
lá no recanto do mundo, lá no lugar onde há limitação, ele dá uma ordem que parece ilógica, mas a sua ordem que parecia ilógica mostrou-se tão lógica que hoje você está sentado nesse banco como resultado daquilo que aconteceu lá naquele monte onde ele comissionou aqueles discípulos a levar o evangelho. Eles levaram tão a sério, e a tarefa tem sido cumprida, que o evangelho chegou até nós. A lógica de Deus é diferente. A lógica dele sempre será diferente. Andando segundo a palavra do Senhor, sempre cresceremos, descobrindo que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, e que os seus caminhos jamais serão os nossos caminhos. Seus caminhos são diferentes, são muito mais elevados do que os nossos, e a sua lógica não é humana. Ele trabalha sempre com uma lógica diferente da nossa. No centro da vontade de Deus podemos não entender, por que corvos, por que viúva, mas agora, quando olhamos um pouquinho o contexto, nós enxergamos por que Deus fez isso. Estava guardando Elias, porque ele sabia que Acabe o procuraria nos lugares que seriam lógicos para a mente humana, e guarda ele exatamente nos lugares mais improváveis, usando os meios mais improváveis para guardar o seu servo, protegê-lo no centro da sua vontade. Amém, meus queridos? Quero concluir essa palavra dessa noite dizendo para você uma vez mais, que o lugar mais seguro do universo foi, é e sempre será o centro da vontade de Deus, e é aí que precisamos sempre estar. No centro da vontade de Deus, vivenciamos experiências de dor. No centro da vontade de Deus, vivenciamos grandes milagres e alegrias. E no centro da vontade de Deus, nós aprendemos o quanto a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Que coisa boa é viver no centro da vontade de Deus. E como eu faço para viver no centro da vontade de Deus, meu irmão? Seguindo a direção da palavra do Senhor. Assim como Elias, e lhe veio a palavra do Senhor, e fez ele segundo a palavra do Senhor. Quando você começa a seguir e a fazer exatamente conforme a palavra do Senhor, pode ter certeza que você será conduzido sempre para o centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero orar nesta hora, nesse momento, quero convidar você a curvar a sua cabeça. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.